A cada segundo, milhões de dados cruzam o planeta e entre eles esconde-se o próximo grande ataque. Enquanto empresas gigantes movem fortunas e informação sensível, a Qualys opera nas sombras detectando falhas, eliminando riscos e protegendo aquilo que não pode falhar. Com presença nas maiores empresas do mundo, a Qualys não vende apenas software, vende confiança. Mas como é que uma empresa tão discreta se tornou essencial para a sobrevivência digital de tantas marcas líderes? Hoje vamos mergulhar então na história da cibersegurança, do crescimento e do poder invisível, analisando a Qualys. E este é o lado da tecnologia que poucos conhecem, mas todos dependemos. Fica desse lado e vamos a isso. A Qualys é uma empresa americana de tecnologia especializada em segurança cibernética. No mundo onde os ataques virtuais e roubo de dados crescem todos os dias, a Qualys ajuda empresas de todos os tamanhos a protegerem os seus sistemas e os seus dados. Imagina grandes corporações ou bancos que precisam de estar protegidos 24 horas, 7 dias por semana contra os hackers. A Qualys oferece uma plataforma que identifica pontos fracos nos sistemas, corrige vulnerabilidades e garante que tudo esteja a funcionar de acordo com as regras e leis da segurança digital. Assim que a Qualys não vende produtos físicos, trabalha com software na nuvem, ou um tipo de serviço que designamos por SaaS, onde as empresas pagam uma assinatura mensal ou anual para usar os seus serviços. Hoje em dia, a Qualys oferece uma plataforma que representa um conjunto completo de aplicações de segurança, chamadas Qualys Cloud Apps, que ajudam então as empresas a detectar, medir, priorizar e corrigir os riscos cibernéticos nos ativos locais, endpoints, ambientes da cloud, containers e dispositivos móveis. E este modelo é ótimo por vários motivos. Primeiro porque a receita acaba por ser recorrente e estável ao não depender de vendas esporádicas. A empresa recebe dinheiro de forma constante, garantindo a previsibilidade nos lucros, derivado então do tal modelo de venda de software. Depois porque o pagamento é feito antecipadamente. Os clientes pagam no início do contrato, que normalmente dura entre 1 a 5 anos, e o valor é reconhecido como receita ao longo do período da assinatura. E depois porque a empresa cresce organicamente, aumentando a sua receita com a renovação das assinaturas e pela venda de novos serviços aos clientes existentes, além de ir adicionando novos clientes. Depois, porque, ao ter um modelo de negócio baseado no software, a empresa cresce sem precisar de investir muito dinheiro em infraestrutura física. Os seus produtos são ainda vendidos diretamente ou por meio de parcerias, como os MSSPs e grandes integradores de tecnologia, correspondendo este canal, por exemplo, a 43% da receita da empresa. Relativamente aos clientes, a Qualys vende os seus serviços a grandes corporações, a nível global, como bancos, seguradoras e empresas de telecomunicações, setores altamente regulados, como o financeiro, da saúde e da energia, por exemplo, mas também a pequenas e médias empresas que procuram soluções de segurança completas e integradas. No total, são mais de 10 mil clientes, incluindo a maioria dos Forbes Global 100, com perto de 60% da sua receita a provir dos Estados Unidos. Mas então, o que é que a Qualys oferece? Bom, a Qualys tem um pacote completo de ferramentas de segurança nas mais de 20 aplicações que compõem a sua plataforma. E alguns dos principais produtos são a identificação de vulnerabilidades, onde descobre falhas em sistemas antes que os hackers possam explorá-las, a monitorização contínua, acompanhando as redes das empresas e sistemas 24 horas por dia, a conformidade e auditoria, onde garante que a empresa segue as regras de segurança de dados exigidas por lei, mas também a segurança para as aplicações web, onde protege sites e aplicações contra ataques mal intencionados. E por que é que a empresa se destaca? Primeiro, pela sua plataforma integrada. A Qualys oferece uma solução unificada de segurança, tecnologias de informação, de aplicações na cloud, simplificando a gestão e reduzindo os custos operacionais para os seus clientes. Depois, porque tem uma escalabilidade global. A plataforma permite ser utilizada em qualquer lugar do mundo, sem necessidade de hardware ou de software adicional. Depois, porque também permite uma visibilidade em tempo real. Os clientes podem acompanhar a segurança dos seus ativos em qualquer lugar, diretamente num navegador ou num browser. E por fim, a facilidade de uso e de implementação, onde as soluções são entregues na cloud, facilitando a implementação global e reduzindo o custo total em comparação com softwares tradicionais instalados
fisicamente nas empresas. Isto dá algumas vantagens competitivas à empresa, já que ao não necessitar do hardware reduz custos aos clientes, já que tudo é operado e mantido pela Qualys. O facto da empresa subir updates regulares permite uma segurança atualizada, ao ter uma das maiores bases de dados de vulnerabilidades do setor, e depois porque garante que os dados são criptografados e protegidos numa arquitetura robusta de múltiplos servidores, garantindo assim um armazenamento seguro. Assim que a Qualys oferece uma combinação de segurança, crescimento e inovação num setor e está em plena expansão. Mas, no entanto, tem de lidar com alguma concorrência. E essa concorrência passa, por exemplo, por empresas como a Palo Alto e a CrowdStrike. Se por um lado estas duas empresas atuam em áreas que se sobrepõem à Qualys, têm todas abordagens distintas. A Palo Alto foca-se na proteção de redes e perímetros, a CrowdStrike lidera neste momento a proteção em endpoints ou dispositivos, como laptops, na resposta a ameaças, e a Qualys destaca-se na gestão da vulnerabilidade ou conformidade e detecção de riscos, atuando de forma preventiva e integrando vários domínios, a cloud, os endpoints e outros. Embora a Palo Alto e a CrowdStrike tenham soluções robustas, a Qualys aposta assim numa abordagem mais holística e preventiva, o que a torna numa peça-chave na estratégia de defesa de muitas empresas. A competição neste caso está menos em roubar clientes, embora aconteça, e mais em complementar as estratégias de segurança umas das outras. Entendido, o negócio da empresa está na altura de olhar para os números. E eu vou olhar para os primeiros 9 meses de 2024 porque ainda não conhecemos os resultados do último trimestre. O que vemos aqui é uma receita a crescer ali na casa dos 10%, um lucro operativo que também apresenta crescimento, mas mais significativo, de 13%, e o lucro líquido cresceu 16%. E eu chamo a vossa atenção para dois detalhes muito importantes. O primeiro é que os custos com o marketing subiram muito mais rapidamente do que a receita, o que desde logo não é um ponto muito a favor. Significa que existe um esforço e algo elevado em promover a empresa e que este não se traduz muito eficientemente em novos clientes. Já o segundo ponto é que parte do crescimento dos lucros da empresa, já depois de pagos os impostos, é referente a juros de dinheiro que tem a render. Notam ali aquela entrada que cresceu 8 milhões? Isto é quase metade do crescimento dos lucros que, organicamente, digamos, cresceram 10 milhões ou apenas 10%. Um crescimento mais alinhado com a receita. E porquê é que isto é importante? Porque à medida que as taxas de juros vão baixando, este valor também vai diminuindo e, portanto, pode dar aqui a falsa sensação de que a empresa deixa de estar a crescer os lucros a 16%, quando na prática nunca cresceu a esse ritmo. Independentemente disso, há uma coisa que é inegável: as margens da empresa são excelentes, a margem bruta é superior a 80% e a líquida a 29%, o que é sinónimo de um negócio de qualidade, ainda para mais quando parecem estar com uma trajetória ascendente. Ok, está a ser um ano positivo, com perto de 130 milhões de dólares de lucro, boas margens e crescimento na casa dos 10%, mas então, e a posição financeira da empresa? Ora, dos 900 milhões de dólares de ativos, a empresa tem 235 milhões de dinheiro em caixa e notem ali nos 150 milhões que estão a gerar os tais juros que vimos há pouco. Outro ponto que me deixa contente é que os ativos intangíveis da Qualys não chegam sequer aos 15 milhões de dólares, um valor quase insignificante face aos 900 milhões totais. O facto da empresa não ter qualquer dívida é a cereja no topo do bolo, que vem fechar o balanço com chave de ouro. Liquidez não falta numa posição extremamente sólida. Analisando ao detalhe entradas e saídas de capital, estes 9 meses mostram que entrou menos dinheiro comparativamente com o ano passado e essencialmente por dois motivos. O primeiro, porque foram contabilizadas menos depreciações que o normal, mas também devido à forma como a Qualys registra a venda das subscrições. O registro receitas diferidas são vendas que a empresa já fez, mas que vão sendo registadas durante o período da subscrição e, portanto, enquanto o ano passado este valor aumentou em 22 milhões, isto é, a Qualys recebeu imediatamente esse dinheiro, este ano a diferença é que as receitas diferidas diminuíram em 4 milhões de dólares. E quanto é que é o valor total dessas receitas diferidas ou adiadas? Bom, vimos isso no balanço, onde estão registadas como 337 milhões a abater nos próximos 12 meses, mais 23 milhões no longo prazo. Esta explicação ajuda-nos a entender o porquê das flutuações dos fluxos de caixa, mas na prática temos aqui um capex muito reduzido face ao capital
que está a entrar. Ora, 196 milhões menos os 6 milhões de capex deixam-nos com 190 milhões de fluxos de caixa livres que a empresa pode muito bem fazer o que entender com eles. A decisão da Qualys é não pagar dividendos, mas recomprar ações no valor de quase 100 milhões de dólares, e esta decisão realmente tem uma efetividade inferior a 50%, porque desses 100 milhões que gastou na operação, 56 milhões tinham sido atribuídos como ações aos diretores. Reparem como essa compensação através das ações representou em 2024, ou vai representar em 2024, 15% da receita. Mas não te assustes, este valor é relativamente comum na indústria da tecnologia e coloca a empresa mais ou menos neste intervalo, ao lado de nomes como a Palo Alto, um dos principais concorrentes. No entanto, uma métrica que podemos usar para avaliar a forma como as compensações estão a ser usadas em função do crescimento da receita e dos fluxos de caixa é a chamada regra dos 40, onde a ideia é somar a taxa de crescimento da receita com a margem dos fluxos de caixa na linha a azul claro. Valores acima de 40% são ótimos e vemos que, sem descontar a compensação, a grande maioria das empresas está acima desse limite. No entanto, se retirarmos a compensação, apenas 7 empresas continuam nessa posição, sendo uma delas a Qualys. Obviamente que eu estou a falar de empresas tecnológicas muito pontuais, mas reparem que entre os concorrentes diretos como a CrowdStrike, a Palo Alto Networks e a Zscaler, a diferença da compensação é menor na Qualys, apenas 13%. Bom, temos então aqui uma foto completa da atualidade da empresa, mas ainda assim projetar o futuro sem conhecer a trajetória do passado é um risco que não precisamos de correr. Assim que vamos dar uma olhada na última década. Os valores que vamos ver em 2024 ainda são estimativas, mas não devem andar muito longe da realidade, e neste contexto a receita mostra um crescimento anual de 14%, com uma margem bruta estável à volta dos 80%. O EBITDA cresceu a 18% ao ano, com uma margem também em expansão, o que são boas notícias, e o lucro líquido fecha a trilogia com um crescimento anual de 27%. Atenção que parte deste crescimento está, como vimos, associado aos juros de capital aplicado e não ao negócio em si. No que respeita à diluição, e apesar das recompras, não vemos uma contribuição anual significativa na redução das ações em circulação. Já relativamente à performance, aí sim temos motivos para ficar animados. E não digo animados porque o ROIC seja de 70% ou porque o ROA seja de 24%, digo porque a trajetória ascendente mostra uma vantagem competitiva muito difícil de replicar. Como não existe alavancagem, falta então apenas olhar para a trajetória dos fluxos de caixa, e o que vemos aqui é um crescimento anual de 17% desde 2015, mas que tem vindo a cair para os 8% ao ano nos últimos 3 anos. De facto, até é expectável que pela primeira vez nos últimos 8 anos os fluxos de caixa livres da Qualys caiam em 2024 perto de 5%. Será que podemos estar perante uma oportunidade de investimento? Bom, vamos então fazer as nossas projeções. E para ajudar, a Qualys acredita, por exemplo, que o mercado nos próximos 3 anos vai crescer quase 43%. No entanto, estudos independentes apontam para algo mais modesto na casa dos 7% ao ano. Ora, eu projetei um crescimento do EBITDA a 8% ao ano, algo muito abaixo da média histórica, e caso não exista uma expansão do múltiplo, que andou sempre a valores mais altos, estamos a olhar para uma valorização anual perto dos 9%, acima ligeiramente do que o S&P 500 normalmente retorna todos os anos. Mudando o método da projeção para os fluxos de caixa, eu vou usar crescimentos entre os 7% a 11%, em linha com o que fez nos últimos 3 anos, resultando para uma valorização anual de 9%, num valor intrínseco de $158. Ora, este valor está acima do preço atual de mercado, o que sugere uma boa oportunidade de investimento, dado tudo aquilo que vimos até aqui. Olhando para múltiplos de avaliação, o múltiplo preço-benefício, ou PE, como é conhecido, para os lucros de 2025 está neste momento nas 23 vezes, o que, digamos, fica muito abaixo da mediana da Qualys e ligeiramente abaixo do múltiplo da indústria, sugerindo novamente uma subvalorização relativamente a ambos. Tudo isto são excelentes notícias para quem ficou convencido em abrir uma posição e, tecnicamente, o comportamento do preço no gráfico semanal sugere um novo regresso à zona dos $125, com potencial ressalto na média das 200 semanas ali na casa dos $133. Ora, eu vou estar atento para abrir uma posição nesta empresa, precisamente nesse valor dos 133, e reforçar caso toque no limite inferior do canal que estão a ver na imagem. Convém dizer também que a empresa referiu em novembro que estava a estudar opções que recebeu de aquisição,
e isto fez disparar o preço em 33%. Na altura, o preço de uma ação andava nos $120, e esta situação, ou esta notícia, acaba por ser uma faca de dois gumes. Por um lado, a concorrência enorme com nomes muito mais conhecidos como a CrowdStrike ou a Palo Alto podem dificultar muito a execução das minhas projeções, já que estão a crescer mais rapidamente do que a Qualys. Por outro lado, caso a Qualys comece a ficar para trás, é muito provável que seja adquirida por um dos gigantes da indústria da cibersegurança. Assim que o meu investimento seria um risco calculado numa empresa com excelentes fundamentais, mas a operar numa indústria extremamente exigente e competitiva e, digamos, também instável. Veja-se o que aconteceu com a CrowdStrike e a Microsoft há uns meses atrás. No entanto, eu lembro a todos e todas que estão a ver este episódio que esta é apenas a minha opinião pessoal. Eu não estou aqui a recomendar a compra ou a venda da empresa. Façam a vossa análise para depois não ficarem agarrados a uma opinião que não é vossa. Também por isso é fundamental que partilhem a vossa opinião na caixa de comentários para sairmos daqui todos investidores mais informados. Esta foi uma semana positiva para os principais índices mundiais, especialmente para o nosso PSI, que viu o Pai Natal trazer ganhos superiores a 1,5%. Parece também, na sequência da semana passada, que algumas empresas russas estão a usar criptomoedas para escapar às sanções impostas e assim conseguir realizar transferências internacionais. Esta é mais uma situação que deixa bem patente o caráter independente e antiscensurável por parte da rede Bitcoin. Pondo aqui de parte a imoralidade ou ética de quem está a beneficiar do sistema, será sempre, na minha opinião pessoal, de saudar um sistema agnóstico que cumpre bem a sua função de liberdade. Por cá, as pensões vão subir já em janeiro do próximo ano, mas também vai subir a idade da reforma. Se as primeiras sobem até 4%, dependendo do valor recebido, a idade mínima para solicitar a reforma passa agora para os 66 anos e 7 meses. Eu tenho vindo a alertar de que quem não começa a preparar desde cedo a sua reforma através de investimentos vai passar um mau bocado quando se reformar, e esta notícia vem fazer justiça aos meus alertas. E digo investir porque poupar não chega. É verdade que parece que estamos a conseguir poupar a valores recorde, cerca de 10% o valor registado no último trimestre, mas se não investirmos esse capital, vamos perder o valor para a inflação. Ora, parece precisamente que essas poupanças estão a ser canalizadas para outras coisas que não investimento, como por exemplo a compra de um carro. Enquanto na Europa o crédito automóvel está a contrair, por cá subiu 13% no primeiro semestre do ano. Países como a Turquia e a própria Alemanha acompanharam o nosso crescimento, mas a Dinamarca, a França ou a Noruega puxam o índice em sentido contrário. A descida das taxas de juro tem sido apontado como o principal responsável neste contexto, mas eu tenho alguma dificuldade em acreditar nisto, já que a França e a Dinamarca, por exemplo, estão com valores de inflação abaixo dos nossos e mostram um comportamento, face ao crédito automóvel, completamente distinto. No que respeita ao portfólio, fechou a semana nos 60% de valorização e apresentou até agora $131 de dividendos recebidos em dezembro. E hoje ficamos por aqui. Já sabes que podes aceder a mais análises como esta, exclusivas no Patreon, e a uma comunidade de mais de 200 pessoas que partilham ideias e iniciativas todos os dias. Deixa o teu like por aqui, se retiraste valor do episódio, e segue-me também no Insta, onde eu vou subindo mais conteúdo. Da minha parte, eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos. Now, when we last met, you mentioned the concept of buy first, analyze later. Tell me about that. Yeah, Soros used to call it invest and then investigate. I think I just gave a classic example. I didn't know that much about NVIDIA. I just knew that AI, and I had some people here tell me how to play it. So we bought NVIDIA, and then we were in the process of doing a lot more work, and then ChatGPT happened. But I've always had the view that markets are smart, they're fast, and they're getting much more so with all the communication and the technology we have today. And that if I hear a concept and I like it, if I wait and spend 2 or 3 months analyzing it, I may miss a big part of the move and then psychologically be paralyzed. It's hard to buy a stock you're looking at 100. It's 160, even if it's going to 400. Somehow your head is screwed up and you're waiting for the pullback. So we will buy something, a meaningful position, but not earth-shaking, and then really do the work. And if I think we made a mistake, I'll sell it. And if I don't think we made a mistake,
we'll add to it if we have to.